Olá, irmãos, graça e paz a todos. Vamos começar mais um culto de quarta-feira, um culto de oração. E já estamos finalizando o mês de agosto, o mês da juventude, um mês bastante abençoado. Particularmente, eu tenho aprendido bastante com esse tema que a gente desenvolveu nesse mês, que é modelo para minha geração. Eu tenho aprendido bastante com os pastores convidados, com a pregação do nosso pastor aos domingos, e tenho sido muito abençoada. Eu espero que você também tenha sido. Para recapitular um pouquinho do que a gente tem falado nesse mês, né? A gente viu que o nosso maior modelo é Cristo, que nós devemos nos esforçar, devemos trabalhar, que não é uma tarefa fácil, né? Se tornar um modelo. É possível, sim, com o poder do Espírito Santo, e que nosso maior modelo é Jesus, que por isso nós nos chamamos de cristãos, né? Pequenos cristos, que devem imitar o seu mestre, e que nós somos servos, que Jesus é o nosso Senhor, e que nós devemos sempre morrer a nós mesmos para poder nos tornar assim modelos para essa geração. Aprendemos também, né, com o pastor que pregou no Instituto de Inverno dos Jovens, de que nós precisamos enxergar o nosso próximo como Cristo enxerga, com a compaixão que ele enxerga, com o amor que ele enxerga, para que nós também, através disso, possamos trabalhar para poder ser modelos para essa geração, que não é uma tarefa fácil. Nós precisamos nos esforçar muito, orar, né? Vimos que isso também é fundamental para que nós possamos chegar a nos tornar modelos para a nossa geração, para nossas famílias, para nossos vizinhos, para nossos amigos. Nós precisamos o básico, o fundamental, hábitos saudáveis, como a oração, a leitura e o jejum. Então, nós fomos desafiados esse mês. Eu, particularmente, fui muito desafiada para poder continuar a cultivar a minha vida de oração, a minha vida de leitura da palavra, e agora o jejum, que é uma prática que eu comecei, né, mas que preciso continuar. Então, graças a Deus e glórias a seu nome por esse mês, né, que temos aprendido bastante, e esse culto não vai ser diferente. Eu quero compartilhar com vocês, ainda falando sobre os modelos que a gente tem na palavra de Deus, modelos bíblicos que nós podemos seguir, que nós podemos imitar, tanto nos bons exemplos, né, nas boas atitudes, nos bons hábitos que estes personagens têm, mas também aprendendo com os erros que eles cometeram, para nós não cometer os mesmos erros. E em relação a isso que eu quero falar hoje com vocês, uma história bem conhecida, acredito que todos já conhecem, a história do rei Davi, uma história que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler aqui, capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se do seu descanso e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado ao Davi dizendo que estava grávida. Bom, vocês conhecem essa história, é uma história bem conhecida, né, do grande pecado de Davi. E nós podemos aprender, né, sabemos que Davi foi um homem bom, né, foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu esse pequeno e grande erro, né, grande pecado. E nós, né, podemos aprender muito com essa história, não somente para não fazer igual, mas para poder identificar algumas coisas que Davi cometeu aqui e que nós talvez estamos fazendo igual sem perceber. E eu queria falar sobre hábitos, né? A gente viu que era tempo dos reis ir para a guerra. Então Davi deveria estar na guerra, lutando.
com o seu exército às batalhas do tempo de guerra. Mas ele não foi, ele ficou no seu conforto, no palácio. Talvez ele tenha pensado de que já tinha lutado muito. Eu não sei ao certo se ele já tinha feito isso anteriormente, em outras batalhas, já tinha ficado e mandado seu exército com Joabe, que não era o rei, era o comandante. Mas era a época dos reis. E ele, como rei, deveria estar lá com os seus soldados, liderando o seu exército na batalha. Mas ele não foi. Ele ficou no conforto do seu palácio, talvez já estava cansado demais e tenha pensado, não, vai vocês, eu já lutei bastante, já fiz a minha parte, agora é a vez de vocês, né? E isso traz para nós um alerta. Quantas vezes nós estamos também cansados já da obra, falando, não, eu já fiz a minha parte, eu já fiz o suficiente, deixa os jovens, os outros lutarem e fazerem a obra que eu vou descansar, é minha vez de descansar. Mas não, Deus nos deu uma posição, Deus nos deu uma tarefa e nós devemos estar lutando as batalhas que Deus quer que lutemos. E se a gente vê, né, e conhece a história, por Davi ter evitado essa batalha, ele achou uma maior, uma com consequências muito maiores, desastrosas, que atingiram não somente ele, mas também o reino e a sua família. Então, eu queria falar um pouquinho sobre alguns hábitos maus que nós temos praticado e que podem trazer uma tragédia ou uma situação desagradável para nós, para nossa família. E eu tenho lido um livro esses dias de um psicanalista cristão, escritor, de como aprender a lidar com os maus hábitos. A gente viu, né, com o pastor na pregação, que como cristãos nós precisamos ter hábitos bons, que são necessários, essenciais, fundamentais para nosso crescimento e amadurecimento espiritual, pessoal e também coletivo como igreja, porque nós somos a igreja. E nós precisamos identificar alguns maus hábitos que talvez estamos praticando, que vão nos levar a um futuro não muito agradável, a talvez sair da vontade de Deus e a colher, né, situações tristes, como foi com Davi. Talvez Davi já estava, né, com esse hábito de ficar no tempo que ele tinha que sair para lutar, ficar no conforto do seu palácio. E depois de descansar, o texto diz que ele se levantou do seu descanso. Ele não foi para a guerra e ele ainda estava descansando. E foi, né, para o terraço e olhou para uma mulher tomando banho. E lá em Gênesis 4:7, nós lemos: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa é uma palavra do Senhor feita a quem? A Caim, antes dele matar o seu irmão, né? Deus o advertiu, falou para ele, o pecado está ali e ele quer te conquistar, mas você precisa e deve dominá-lo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele viu a mulher, a tentação entrou pelos olhos, ele desejou no seu coração e ele foi e perguntou quem que é. E eles falaram, né? Informaram a ele, é uma mulher casada, é esposa de um dos seus valentes, né? Urias. E mesmo assim, depois dele saber disso, ele continuou, mandou chamar e a gente sabe, né, o resto da história. Então, ele teve a oportunidade assim, de parar antes de dominar o pecado, mas ele não o fez, né? E deixou ele conquistar. E a gente viu como isso foi trágico para ele e para sua família, para seu reino. Então a nossa vida é como uma arena, né? A gente precisa estar em constante luta contra nós mesmos, contra as tentações, e nós precisamos domar, porque senão vamos ser domados. Nós precisamos conquistar, porque senão vamos ser dominados. E os maus hábitos facilmente nos domam. E como resultado podem roubar a nossa alegria. Nós precisamos ser domadores dos maus hábitos.
é uma luta difícil, não é fácil, mas nós temos o poder do Espírito Santo que nos ajuda nisso, né? E vamos colher inúmeras recompensas se conseguimos domar. É um mau hábito, é um pecado da carne ou da alma que é praticado com frequência e que se torna parte do nosso caráter como pessoas. Nós precisamos dominar esses maus comportamentos, sabe por quê? Porque nosso destino está em jogo, nosso futuro. E isso pode parecer até dramático demais, mas não é. Há um ditado que diz: se você plantar um pensamento, colherá um hábito. Se plantar um hábito, colherá um caráter. Se plantar um caráter, colherá um destino. Como isso é verdade, a gente vê na história de Davi agora como isso influenciou o seu futuro e trouxe uma consequência muito triste para ele e para sua família, né? Davi perdeu o melhor que Deus poderia oferecer para ele. Vocês conhecem a história e sabem que Davi queria construir o templo, mas foi impedido pelo Senhor. Foi impedido porque Deus disse assim: você tem sangue nas mãos. E não é o sangue dos filisteus que ele matou, dos inimigos, nos quais ele executou o juízo de Deus através da mão de Davi. Mas era pelo sangue de Urias, porque o sangue de Urias era sangue inocente. Então foi por causa desse pecado que Deus impediu Davi de construir o templo, né? O sonho que Davi tinha de construir o templo para o Senhor foi impedido por causa desse pecado. Então, precisamos, né, lutar com alguns hábitos que podem frustrar os planos de Deus através da nossa vida. Existem muitos hábitos que são bons, né? Que nós devemos praticar. A gente aprendeu isso no domingo, que é a leitura, um hábito bom, a leitura da palavra, a oração, outro hábito bom que a gente precisa cultivar. E o jejum são hábitos bons, saudáveis e fundamentais que nós devemos praticar como cristãos para estar vigiantes quando o pecado ameaçar a porta, como está escrito lá em Gênesis. Nós precisamos ter forças. Deus fala no nosso coração, Deus nos ensina, Deus nos mostra. Mas se nós não praticamos esses bons hábitos e nós estamos cheios de hábitos que não são bons, nós vamos nos dar mal. Então, como podemos lidar com esses maus hábitos? Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos de como nós podemos lidar, né? Segundo esse livro que eu tenho lido, que tem sido bênção para mim, tem me ajudado bastante, com os maus hábitos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que um mau hábito sempre bate a nossa porta, a porta do nosso coração. Foi o que a gente viu, né, quando Deus falou a Caim, falando que o pecado está ameaçando a porta do seu coração e que ele precisa dominá-lo, porque o pecado quer nos conquistar. E nós sabemos que o inimigo está aí, né, rodeando-nos, buscando o momento certo de nos atacar, porque ele veio para roubar, para matar, para destruir. Então, a gente precisa estar ciente disso todos os dias. Nós precisamos entender que os maus hábitos que nós temos em nossa vida podem nos conquistar e nos levar a um sofrimento muito maior, a nos tirar da vontade de Deus e trazer muitas desgraças para a nossa vida. É isso que o pecado faz, né? O pecado está sempre batendo. Nós precisamos dominá-lo. E a luta para lidar com esses maus hábitos é somente nossa, é sua, de mais ninguém. Deus nos dá força sim, né? Temos o poder pelo Espírito Santo, podemos ouvir bons conselhos, né, de irmãos experientes, maturos, mas a decisão de dizer não é nossa, é sua e de mais ninguém. Nossa alegria, nosso futuro, nossa família, nosso emprego, nosso ministério está em jogo, assim como o de Davi. A gente viu, né, na história, mais para frente, se você não conhece, eu convido você a ler lá em 2 Samuel, está a história toda de como esse pecado de Davi trouxe uma desgraça para a sua família e para o reino. Então, a gente viu que ele, né, não somente se deitou com a esposa do seu valente, mas que ele
Esse pecado o levou a cometer outro, que foi assassinar Urias, né? E ele continuou no seu palácio, tudo tranquilo, bem, sem sentir nenhum remorso pelo seu pecado. Ele continuou até que foi confrontado pelo profeta. Natan chegou, né, e confrontou Davi. Ele fez uma alegoria, contou uma história, e Davi, como tinha senso de justiça, ele percebeu que essa pessoa, né, ele contou que o rei, rico e poderoso, né, recebeu uma visita, e ele tinha muito gado, muitas ovelhas, e tinha um vizinho pobre que só tinha uma, e ele foi lá e pegou, matou, tirou do seu vizinho a única ovelhinha que ele tinha, né, uma cordeirinha, e ofereceu para o seu amigo, né, e Davi ficou revoltado, falou: esse homem precisa morrer. E Natan falou: esse homem é você. E Natan não somente confrontou o pecado de Davi, e Davi ali, ele, né, entrou em si, reconheceu o seu pecado, mas também Natan revelou, né, o que esse pecado traria como consequência para Davi. Assim como Davi tinha se deitado com a mulher de outro, o seu próprio filho ia se deitar com as suas mulheres em frente de todo Israel, e a gente viu que isso se cumpriu. Então, olha como uma decisão errada, um pecado pode trazer tanta desgraça em nossa vida, e não somente nossa. Isso foi algo que a gente também aprendeu nesse mês, né? Que se talvez eu não leio a minha Bíblia, eu não oro, eu não jejum, eu estou afetando somente o meu crescimento espiritual pessoal. A gente viu que não, que a gente é um corpo, a gente faz parte de um corpo. E que se eu não faço a minha parte, eu estou afetando o crescimento da igreja toda, né? Do corpo todo. Não somente na minha igreja, não somente a minha família é afetada, a minha comunidade, a minha igreja, o meu país, a minha nação, tudo é afetado por uma coisa que eu não faço. E a Bíblia disse que se a gente sabe fazer o que é bom e não faz, é pecado. Se a gente sabe que a gente tem que orar, que a gente tem que ler a Bíblia, que a gente tem que jejuar todos os dias, e a gente não está fazendo, a gente está pecando, a gente está desonrando o nome de Deus, a gente está impedindo o crescimento da nossa igreja, da nossa nação, e a gente tem que entender isso, né? Que é um mau hábito, não somente nos traz consequências a nós, mas a nossos irmãos, ao corpo de Cristo, à igreja. Então, nós precisamos ter consciência disso e entender a importância de nós fazer a nossa parte individualmente como igreja, para que o corpo todo possa crescer, né? Para que o corpo todo possa colher das bênçãos que Deus quer derramar sobre nós se a gente faz e anda nos seus caminhos. Há uma outra frase que chamou minha atenção, que foi de um pastor que falou para um dos seus liderados que estava tendo um mau hábito que muitos já tinham percebido. Ele falou assim: rapaz, o seu futuro é muito brilhante para você deixar que um pequeno mau hábito o estrague. Às vezes Deus tem grandes planos para fazer através de nós na sua obra. Ele quer nos usar, ele colocou um potencial dentro de nós que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa se esforçar para deixar Deus agir através da nossa vida. Mas às vezes por um pequeno, né, mau hábito, como aconteceu com Davi, por um pecado que nós cometemos, estragamos o nosso futuro. Estragamos aquilo que Deus pode fazer por nós e através de nós. Então, nós precisamos pensar sobre isso. E podemos pegar essa frase para nós, né? O mesmo para cada um de nós, que o seu futuro é muito brilhante, você não deixe que o mau hábito o estrague. Deus quer usar você para fazer grandes coisas, mas você precisa deixar tudo aquilo que pode atrapalhar os planos de Deus em sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a batalha, a vitória ou a derrota acontece em nossa mente, né? Tudo que você faz é fruto dos seus pensamentos. Seus hábitos são resultados do que você pensa. Não espere colocar lixos na sua mente e desejar ter ações puras e limpas. Na luta contra os maus hábitos, a gente precisa prestar atenção no que
estamos pensando, no que estamos colocando na nossa mente, porque você é o que você pensa continuamente. A gente precisa ter cuidado com isso. Davi teve a oportunidade de parar, mas ele estava à toa lá, desfrutando do seu conforto, né? E pecou contra Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa batalha é lutada primeiro na nossa mente. A Bíblia nos fala disso, né? Antes que o pecado dê a luz, começa na nossa mente. Por isso que precisamos guardar a nossa mente, os nossos pensamentos. Precisamos filtrar aquilo que nós colocamos através dos nossos olhos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, né? É, é, é importante, sim. Às vezes nós, como jovens, achamos assim que não, isso não tem nada a ver, isso não me afeta as séries que assistimos, as músicas que escutamos. Mas sim, afetam sim. Eu, como falo para alguns jovens, eu já tenho falado às vezes, né, que é, se Deus não está fazendo a sua cabeça através da palavra, alguma coisa está fazendo. Da onde você pega os ensinamentos, né? A sua cabeça está sendo feita, a nossa cabeça está sendo feita constantemente através das redes sociais, através das mídias, através das séries, de tudo está nos bombardeando com conceitos, às vezes, contrários à palavra de Deus. E nós temos aprendido com isso, e temos isso também fixado no nosso coração e nossa mente, e agimos, né, de acordo com esses conceitos que nós temos. Então, nós precisamos entender que toda batalha relativa à tentação também é lidada primeiro na nossa mente. E por isso que nós precisamos orar todos os dias, derramar diante de Deus o nosso coração, mostrar a Deus a nossa dependência dele, porque em nossas forças nós não conseguimos. Nós precisamos estar sempre sujeitados de Cristo, né? Por isso que Jesus fala lá na sua palavra que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz significa que nós precisamos morrer a nós mesmos para poder seguir a Deus, para poder morrer às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos planos, projetos para viver a vontade de Deus, os planos do Senhor, os projetos de Deus e assim agradá-lo, porque é isso que é a vida cristã. Não se trata de nós, mas sim dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, o que fazer quando um mau hábito vier à sua mente? E é interessante que este psicólogo nos dá as seguintes perguntas para nós fazermos. Eu queria compartilhar com vocês uma sugerência que ele dá, né? Quando um mau hábito vier à sua mente, faça as seguintes perguntas. Quais consequências terei se eu fizer o que está no meu pensamento? Sempre pergunte a você mesmo qual será a consequência da fantasia que vem à sua mente. Examine seus pensamentos, fale com você mesmo e derrame diante de Deus, né? É isso que é meditar. É isso que Davi fazia nos Salmos, a gente vê que ele falava com ele mesmo, porque está aflita a minha alma, espera em Deus. E às vezes a gente precisa fazer isso, meditar, pensar em nós mesmos, conversar com nós mesmos e ver se os nossos hábitos, se os nossos pensamentos estão de acordo com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que os maus hábitos podem arruinar a nossa vida, né? A gente viu isso no exemplo de Davi. Quem estraga a nossa vida somos nós mesmos. Quando eu não domino os meus comportamentos pecaminosos, então eles vão aos poucos assumindo o controle da minha vida. E quando você percebe, já foi tarde demais, foi o que aconteceu com Davi. Ele foi se enrolando numa bola de neve, um pecado atrás do outro, um pecado atrás do outro, e deu no que deu. E pode ser tarde demais quando alguém vem nos confrontar. Então, as consequências vão nos colher. Então, nós precisamos vigiar e antes de cometer um pecado atrás do outro, a gente precisa, antes de arruinar a nossa vida, nós precisamos meditar, nós precisamos confiar, nós precisamos nos derramar diante de Deus e reconhecer a nossa dependência dele. Então, em quarto lugar e último lugar, né, nós precisamos procurar substituir alguns maus hábitos por bons hábitos, né? E esse é o meu desafio nessa noite,
desafiar você a colocar, a partir de agora, se você não conseguiu até agora, comece, a partir de agora, novos hábitos em sua vida. Comece plantando um pequeno hábito. Eu confesso que no começo era difícil para mim ler a Bíblia, orar, ter o meu tempo de oração, mas desde que eu me propus e eu me desafiei, eu pedi a ajuda do Senhor, porque eu sabia que era algo bom para minha vida. Eu, graças a Deus, tenho continuado firme até hoje e eu quero continuar com esse bom hábito, porque eu sei que isso é para o meu crescimento. Comece agora com novos hábitos em sua vida. Comece plantando um pequeno hábito. E precisamos ser decididos nisso. Não sei qual é o mau hábito que você tem, mas para identificar, né, se você está praticando um mau hábito na sua vida, é bom você fazer algumas perguntas para identificar alguns hábitos que não são saudáveis. Como, por exemplo, eu serei uma pessoa melhor se eu praticar esse hábito, né? Se eu ler a Bíblia todos os dias, se eu orar todos os dias, serei mais santo? Serei uma pessoa melhor? Serei mais amável? Serei mais espiritual ou mais santo? Serei mais feliz? Deixarei Deus feliz ou triste? Isso vai glorificar a Deus? Se a gente começar a fazer essas perguntas com alguns hábitos que nós temos em nossa vida, vamos identificar hábitos bons e vamos começar a substituir esses hábitos que são maus por hábitos bons. Então, comece plantando um pequeno hábito. Seja decidido e procure ler a Bíblia, procure falar do amor de Deus, procure falar com Deus sobre os seus maus hábitos que você tem identificado e peça para que Ele o ajude a mudar, porque nós temos esse poder do Espírito Santo, né, para poder ser modelos para a nossa geração, para poder viver de acordo com o que Ele espera de nós. Então, procure achar um mau hábito na sua vida e substituí-lo por um bom hábito. E eu termino com o versículo que comecei também, né? Lá em Gênesis 4:7. Se você fizer o bem, será aceito por você mesmo, por todos os que estão à sua volta e por Deus, que é o que diz lá o versículo, né? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Identifique os pecados que estão ameaçando a sua porta, os maus hábitos que você tem praticado até hoje e peça a Deus para poder substituir eles com o poder que temos no Espírito Santo, esses maus hábitos por bons hábitos, para evitar desgraças, tragédias, né, consequências tristes em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Você e eu somos igreja e precisamos nos esforçar para que nossa igreja cresça, né? E eu tenho uma parte a fazer, você tem uma parte. E nós aprendimos, né, que o fundamental, o básico para nosso crescimento espiritual, para nós chegar a nos tornar modelos, é a oração, é a leitura, são bons hábitos que agradam a Deus. Comece hoje, lendo a sua Bíblia, comece tendo o seu tempo de oração todos os dias. É algo que devemos praticar todos os dias, para que se torne um hábito, né? A gente precisa praticar todos os dias, sem desistir, sem fraquejar, permanecendo, para ter um caráter aprovado, como eu disse lá em Romanos 5, né? Paulo fala: eu me alegro nas tribulações, porque eu sei que elas produzem perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer a nossa parte, que Deus faz a parte dele. Amém? Que Deus abençoe vocês. Uma boa noite, um bom descanso.